Hello, queridos teens and preteens, tudo bem com vocês? Muito bem, para quem não sabe, eu sou Osias Volansky e nós estamos estudando na The New Life o homem como imagem de Deus. Então, nessas 4 semanas, nós estamos estudando o homem sendo a imagem de Deus. Na semana passada, na aula que nós tivemos com o professor Ângelo, ele nos explicou que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É bom a gente relembrar que quando Deus foi criar o mundo, o processo de criação foi mais ou menos assim. Deus falava, haja luz e puf, simplesmente a luz aparecia. Hajam noite e dia e de repente, puf, aparecia. Hajam aves nos céus e hajam peixes no mar e de repente os peixes por si só apareciam. Hajam plantas na terra, hajam separação das águas e as coisas aconteciam por si só. É interessante a gente observar que Deus, ao criar o planeta, criar esse ambiente, preparar um ambiente para depois trazer o homem, ele mandava e o ambiente simplesmente se alterava com a sua voz. Então, é certo a gente falar que Deus não criou nada, ele simplesmente mandava e com o poder da sua palavra as coisas apareciam. No entanto, na hora de criar eu, na hora de criar você, na hora de criar o homem, Deus fez diferente. Deus modelou o homem, Deus planejou o homem. E mais do que isso, Deus fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Se você for ver em Gênesis, Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o homem é o suprassumo, é a coisa mais importante da criação. Eu e você somos a coisa mais importante que Deus criou. Somos o que Deus colocou aqui na terra para governar sobre todas as coisas. E quando Deus nos deu o fôlego de vida, quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele deu para nós algumas características que só Deus tem. Por exemplo, a capacidade de nós sabermos o que é certo e o que é errado, a capacidade de criar, enfim, algumas coisas que nos tornam tão especiais e nos fizeram a imagem e semelhança de Deus. No entanto, depois que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós vemos no decorrer de Gênesis, lá em Gênesis 3, que o homem escolheu pecar. E o pecado traz para o homem algumas consequências. Uma delas é distorcer a imagem de Deus nas nossas vidas. É isso mesmo, essa é a palavra correta. Distorcer a imagem de Deus nas nossas vidas. Eu vou colocar esse efeito aqui para você ver. Ó. Muito bem? O que está acontecendo? Você está vendo a minha imagem distorcida. No entanto, eu ainda estou aqui. E é isso que o pecado fez com o homem. Ele distorceu a imagem de Deus no homem. E alguns homens pensam que tem essa imagem distorcida, que são essa imagem distorcida. Mas, na verdade, hoje nós vamos estudar que não é bem assim, que nós continuamos sendo a imagem de Deus, mesmo depois de ter caído, depois de ter pecado, e depois, inclusive, de ter feito pecados que, aos nossos olhos, são imperdoáveis. Vamos lá? Eu quero que você comece lendo comigo aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse versículo nos mostra a consequência do homem viver longe de Deus e o poder que o pecado tem na vida dele. Esse versículo nos dá uma resposta do porquê que, às vezes, nós, como seres humanos, somos tão idiotas, ao ponto de separar a própria criação de Deus, ao ponto de alguns dizerem que são mais importantes do que o outro, baseado na sua raça, no seu status social, no seu status intelectual e até mesmo no seu status espiritual, se é assim que eu posso dizer. Sim, todos nós temos a tendência de separar o que é a imagem de Deus em caixinhas. Alguns são mais crentes, outros não são, uns são pretos, outros são brancos e assim por diante, esquecendo que todos fomos criados por Deus. E nós não podemos esquecer isso, que somos a imagem de Deus. O ser humano gosta de classificar o próprio ser humano. Isso acontece desde sempre. Nós classificamos as pessoas por cor, raça, status, enfim, diversas coisas. Nos tempos de Jesus também aconteciam isso.
As crianças, por exemplo, eram classificadas como uma parte da sociedade insignificante. Nós vemos um exemplo lá em Mateus, capítulo 19, versículo 13 e 14, quando algumas crianças chegam perto de Jesus, e Jesus estava conversando com os discípulos assuntos que eram de adultos, e os discípulos imediatamente refletem o que a sociedade pensava das crianças naquele momento e manda que as crianças saiam de perto. Elas vão pedindo para que elas não aborreçam o mestre, porque ele estava falando com pessoas adultas, com pessoas importantes. E Jesus quebra esse paradigma e ele pega uma criança, coloca no seu colo e fala que dessas crianças é o reino de Deus. Veja, Jesus é um exemplo máximo de que nós devemos nivelar todos nós como pecadores. Mas espera aí, nós não somos todos iguais, mas também somos todos iguais. Você já vai entender isso. Nós, como eu já falei, separamos a sociedade em classes. Outra classe social que é muito discriminada na nossa sociedade, e é discriminada assim, são as pessoas com necessidades especiais. Certa vez eu quebrei a perna e eu fui à Disney com a perna quebrada e precisei usar uma cadeira de rodas lá. E eu percebi como é difícil para as pessoas que andam de cadeira de rodas se adaptarem à sociedade. As pessoas te olham de maneira diferente, algumas não te olham, a maioria não te olha, você se sente invisível e algumas tropeçam em você. Nos tempos de Jesus também era assim. E pior, existia um grupo de pessoas que dizia que quem tivesse necessidades especiais ou quem estava doente, estava assim devido ao seu pecado. Certo dia, Jesus nos dá um outro exemplo de que nós somos iguais, mas diferentes, que nós somos iguais perante Deus, mas diferentes enquanto seres humanos. Ele diz o seguinte, quando ele passa na frente de um homem que estava cego, a Bíblia diz que Jesus viu o cego. E, na verdade, Jesus foi o único homem que realmente viu aquele cego. E os discípulos apenas olharam aquele cego como só mais um objeto de rua, e Jesus viu aquele cego como um ser humano. E os discípulos logo perguntam, logo colocam o cego dentro da sua caixinha de marginalizado, coisa que o ser humano adora fazer, discriminar. E eles perguntam a Jesus, esse homem é cego porque ele pecou ou ele é cego porque os pais dele que pecaram? E Jesus disse, olha, nenhum nem o outro, nem porque ele pecou, nem porque os pais o pecaram, mas ele está assim pela glória de Deus. E ele cura aquele homem. Então, Jesus, mais uma vez mostrando de que nós somos todos iguais, mas somos diferentes. Nós já vamos chegar lá. Outras pessoas que nós, dentro da igreja, gostamos muito de discriminar, mas na sociedade também são discriminadas, são as pessoas que têm great moral failing, ou seja, são pessoas que, de acordo com o nosso padrão moral, elas falharam e falharam muito. E é um assunto muito delicado de trabalhar isso, porque dentro desses assuntos, nós vamos ver, dentro desse tipo de pessoas, nós esquecemos das pessoas mentirosas, esquecemos das pessoas que são, de certa forma, desonestas umas com as outras, e colocamos as pessoas que são prostitutas, os homossexuais, colocamos todos dentro dessa categoria e chamamos todos eles de pecadores. Às vezes nós achamos que uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que tem problema de prostituição, é muito mais pecador do que uma pessoa que mente. É errado isso, nós pensarmos dessa forma. Pecado é pecado de qualquer jeito. Veja, quando chegaram para Jesus com uma mulher com um problema de grande moral falhada, chegaram para Jesus e falaram, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Veja, quando eles falam esta mulher, já estão separando o ser humano deles da mulher pecadora. Nós fazemos isso, né? Quando nós olhamos uma instituição carcerária, quando a gente olha uma prisão, a gente não diz que lá dentro dessa prisão existem pessoas. Normalmente nós falamos, a prisão é para as pessoas que são estupradores, para os ladrões, para os assassinos, enfim, a gente classifica as pessoas dessa forma. É muito difícil a gente falar, a prisão é um lugar para corrigir pessoas que são a imagem de Deus, mas que cometeram o pecado, que cometeram o crime de assassinato, cometeram o crime de roubo e estão lá. Eles são imagens que podem ser restauradas. Veja a maneira que Jesus lidou com aquela situação. Primeiro, era injusto o que aqueles homens estavam fazendo. A Bíblia diz lá em Levítico, capítulo 20, que quando um homem e uma mulher foi pego em adultério, eles precisam ser condenados, apedrejados. O homem e a mulher. No entanto,
Só trouxeram uma mulher para Jesus julgar. E o que Jesus faz? Jesus tem uma atitude completamente diferente do que o povo estava esperando. Jesus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a maneira como depois ele age com a mulher é que é maravilhoso e é um exemplo para nós, para nos lembrar que nós somos iguais, mas diferentes. Nós já vamos chegar lá. Jesus fala para a mulher, mulher, onde é que estão seus acusadores? A mulher olha para o lado, já não tem mais ninguém para jogar pedra nela, porque todos eles estavam prontos para apedrejá-la. E ele diz, e Jesus pergunta, ninguém te condenou? É óbvio que Jesus sabia que ninguém tinha condenado. E Jesus faz essa pergunta para que a mulher pense na situação em que ela estava, para que ela redescubra quem é Jesus. Jesus estava se apresentando a ela. E para que essa mulher lembre quem ela era. Ela era a imagem de Deus. Ela era filha de Deus. E Jesus faz questão de ressaltar que tanto aqueles que estavam querendo apedrejá-la, quanto elas, eram todos pecadores. E ela diz, não, mestre, ninguém me condenou. E aí que tem uma diferença, um ponto muito importante que nós devemos colocar quando nós falamos, nós tratamos de pessoas com a moral, com great moral feelings, com a moral baixa. E eu, sendo mais específico, com aquelas pessoas que chegam na nossa igreja que talvez tenham, que sejam vistas, mal vistas pela sociedade, como os pecadores, as prostitutas, os homossexuais. Jesus diz para ela, nem eu te condeno. Sabe, como será que Jesus agiria se entrasse dentro da igreja que você está um homossexual, um travesti? Uma mulher que você sabe que é prostituta, que é conhecida na sociedade como prostituta. Como Jesus agiria com essas pessoas? Ele iria abraçar essas pessoas. Ele iria trazer essas pessoas para perto de si. E ele iria falar para elas, eu não te condeno. Eu não te condeno. Mas Jesus também ia dizer, vai e não peques mais. Nós devemos chegar até Jesus com os nossos pecados, com as nossas falhas. Mas Jesus quer nos restaurar. E Ele quer ficar com Ele os nossos pecados, deixar com Ele os nossos pecados e as nossas falhas, para que nós sejamos realmente livres. Então, gostaria que você pensasse nisso. E esses são, então, grupos de pessoas que eu coloquei, né, que são as minorias que a gente vai vendo de acordo com o passar da história e que foram distorcendo o que é a imagem de Deus, nós como imagens de Deus. Lembra que eu venho falando durante todo esse vídeo que nós somos iguais, mas diferentes. Por que nós somos iguais e diferentes? Vamos lá. Nós acabamos de ler em Efésios que nós andávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Isso significa que o pecado alterou o nosso, digamos assim, o nosso DNA, a imagem que nós éramos de Deus. No entanto, nós temos uma boa nova também. E é agora que eu quero explicar por que nós somos iguais, mas também nós somos diferentes. Antes de eu explicar, eu quero que você acompanhe comigo essa leitura em Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que isso significa? Nós precisamos andar em equilíbrio. Se, por um lado, nós precisamos lembrar que nós somos pecadores também, por mais que nós tenhamos aceitado a Jesus, o pecado continua trabalhando, tentando trabalhar nas nossas vidas, e nós lutamos contra ele dia após dia. E nós vamos nos aperfeiçoando dia após dia. E nós só estaremos perfeitos quando nós vemos ele, como a Bíblia diz, face a face. Só nesse dia é que nós vamos estar perfeitos. Então, se por um lado nós precisamos estar sempre lembrando, quando alguém peca, é muito importante a gente pensar da seguinte forma, poderia ter sido eu. Nós não estamos imunes ao pecado, não. Nós estamos lutando dia após dia contra o pecado. Então nós precisamos lembrar, nós não como disse aqui o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nós não podemos nos considerar superiores, nós não podemos nos considerar mais elevados do que realmente nós somos. Lembre-se que é pela graça de Deus que nós somos assim. É pela graça de Deus que você foi salvo. Não existe ninguém na igreja que é mais santo do que o outro. Não.
Não existe ninguém na igreja que é mais crente do que o outro, que é mais salvo do que o outro. Não, não existe. Existem aqueles que estão conseguindo matar o seu velho eu dia após dia e assim conseguem manifestar o fruto do Espírito e no dia a dia para lidar com seus irmãos, para lidar com si mesmo e para lidar com Deus. No entanto, ainda assim, você tem que tomar cuidado, porque o pecado, a tentação ainda existe. Ninguém pode dizer que não tem pecado porque está mentindo. A Bíblia diz, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Muito bem, se por um lado a gente tem que tomar cuidado para não ficar se elevando, por outro lado, a gente também precisa saber que não existe pecado algum que você cometeu que seja maior do que a graça de Deus para limpar esse pecado. Portanto, meu querido irmão, um assassino, o homem que cometeu um assassinato, não é um assassino. É diferente do que a sociedade diz. O cara que cometeu, e eu estou sendo muito incisivo, né? Estou indo lá, pegando um exemplo bem 8 ou 80, mas é isso mesmo. Aquele que cometeu o que roubou não é necessariamente um ladrão. Quem cometeu um assassinato não é necessariamente um assassino. Quem cometeu um adultério não é necessariamente um adúltero. Todos são filhos de Deus. Aqueles que estão lá dentro da cadeia, nós temos que olhar para eles que estão cumprindo a sua pena, estão sofrendo as consequências dos seus atos. No entanto, todos são filhos de Deus e todos precisam ser salvos e a sua imagem, a imagem de Deus, precisa refletir novamente na vida deles. Foi isso que Jesus fez quando veio aqui e quando ele começou a mostrar os direitos das minorias, digamos assim. Isso que é o direito das minorias. Nós sabemos que nós somos falhos, somos pecadores, mas também sabemos que não existe pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar. Pense nisso.